Então, quando nós falamos a questão dos jovens da periferia, uma primeira questão que precisa ficar clara é que esses jovens são sujeitos de direitos. De direitos a quê? Nós gostamos de demarcar 3 questões que são principais: direito à educação, direito à cultura e direito ao trabalho. É claro que esses jovens têm direito a todo um conjunto de diversidade nas questões integradoras que compõem a cidade, como o transporte, a saúde e vários outros aspectos. Mas esses 3 aspectos, educação, cultura e trabalho, são questões que estão diretamente relacionadas à vida cotidiana de todos os jovens. Então, em primeiro lugar, na questão da cultura, o que nós vemos é que as periferias urbanas do Brasil, e nesse caso, no nosso caso aqui da periferia urbana de Goiânia, os jovens, eles são excluídos de espaços culturais, como teatros, como atividades esportivas, como centros de leitura, como centros de expressão, de fruição, para esses jovens viverem e produzirem, não só serem consumidores de produtos culturais, mas serem produtores de questões culturais. Esses jovens têm sido excluídos dos espaços das periferias. As praças, por exemplo, elas não têm se constituído como espaços de sociabilidade, porque as praças, elas têm distanciado, na sua própria organização, na sua estrutura, elas têm distanciado os jovens desses espaços. Então, espaços de leitura, espaços de formação, espaços de teatro, espaços de música, espaços de lazer, os jovens urbanos precisam disso. Os jovens da periferia têm esse direito para a sua existência enquanto sujeitos. O outro aspecto, o segundo aspecto, em relação à educação. A educação, nós temos grande parte dos jovens brasileiros estão inseridos, quer dizer, passaram pelo processo da educação fundamental. Mas ao chegar na questão do ensino médio, nós temos aí um funil, nós temos um filtro. E parte considerável dos jovens da periferia, ou jovens pobres, eles são excluídos do ensino médio. Agora, o mais importante também é considerar o seguinte: como é que as instituições educacionais, como é que as instituições escolares dialogam com a realidade desse jovem. Como é que essas instituições, não só, é óbvio que é preciso preparar o jovem também para o mundo do trabalho, mas é preciso preparar o jovem também para dialogar com os desafios da realidade na qual ele está inserido. E essa realidade é local, ela é regional, ela é nacional e internacional. Então, nós não podemos ter uma educação que destitua, uma educação que não consiga dialogar, como Paulo Freire diria, dialogar com a realidade desses sujeitos. Então, não basta que esses sujeitos, que os jovens frequentem a escola, tenham acesso. O acesso, permanência e sucesso à educação escolar é extremamente importante. Mas nós precisamos perguntar também o seguinte: qual educação? Uma educação que dialoga com o quê? Uma educação que tenha como finalidade apenas a questão do mercado de trabalho? O mercado de trabalho não é finalidade absoluta. A finalidade mais importante é formar esses jovens para que eles consigam enfrentar toda a realidade, o conjunto da realidade que vai estar à frente dele. Ou seja, é preciso formar esse jovem no sentido que nós chamamos de omnilateral, certo? Formar esses jovens por todos os lados e uma formação com consistência, fundamentação enquanto um direito social desses sujeitos. O outro aspecto é o emprego. Então, quer dizer, nesse caso, a questão da preparação, um dos maiores problemas que estamos enfrentando hoje no mundo ocidental, em especial no Brasil, é a precarização das relações de trabalho. E vários autores, inclusive Manuel Castells, vai trazer o seguinte: uma das principais vítimas desse processo de precarização é exatamente quem? Os jovens. Então nós precisamos de uma educação, nós precisamos de políticas públicas integradas que consigam estabelecer a formação desse sujeito para o mundo do trabalho. E ao falar do mundo do trabalho, nós estamos falando não só a adequação desses sujeitos ao mercado de trabalho, mas como é que esses sujeitos são formados, inclusive, para reivindicar, para compreender as relações inerentes ou as relações construídas historicamente no mundo do trabalho. Então, formar esse sujeito
Dialogar com esse sujeito em questão do mundo do trabalho é uma compreensão crítica sobre esse universo e também uma preparação técnica para que ele consiga imediatamente enfrentar essa realidade. Mas não basta isso. É preciso que os bairros também, as regiões, quer dizer, que nós estamos falando das periferias urbanas, elas promovam, elas produzam espaços produtivos, cooperativos, de trabalho, para que esses jovens tenham acesso nas suas próprias regiões. Nós temos o conjunto dos jovens excluídos, isolados da possibilidade de ter o seu emprego, de ter o seu primeiro emprego e ter a continuidade da sua vida no mundo do trabalho. E quando nós temos um processo, por exemplo, de precarização do direito de ir e vir desses sujeitos em relação aos transportes públicos nas cidades, quer dizer, nos espaços urbanos, esse deslocamento do jovem para o processo educativo, para o mundo do trabalho e para os espaços culturais dificulta ainda mais a condição desse sujeito. Ou seja, viver o espaço urbano, possibilitar aos jovens uma vivência integral do espaço urbano é garantir aquilo que Henri Lefebvre já dizia há muito tempo, é o direito à cidade. Os jovens precisam ter o direito de viver integralmente o seu espaço urbano, de viver a cidade. E viver a cidade significa viver esse espaço em todos os seus aspectos, como nós falamos, no aspecto educacional, no aspecto cultural, no aspecto do emprego, geração de renda, da questão do trabalho, quer dizer, a sua possibilidade de se locomover livremente pela cidade. Tudo isso compõe o quê? A integração desse sujeito aos benefícios produzidos pela sociedade moderna, pela sociedade, quer dizer, pelo que nós temos desenvolvimento das tecnologias, tanto as tecnologias de informações, as tecnologias do trabalho e tudo mais, integrar esse jovem, então, é um direito. E integrar esse jovem é uma obrigação das instituições, quer dizer, do Estado, das políticas públicas e de todos os setores que trabalham direta ou indiretamente com a juventude. Então essa é a nossa concepção, quer dizer, é com isso que nós queremos contribuir em relação à discussão, ao debate, à luta pelo direito dos jovens da periferia se constituir como cidadãos, como sujeitos efetivamente de direitos. Muito obrigado e até a próxima.